Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá. Tem um segredo nessa primeira história que vou te contar. Você entra numa sala. Há duas portas, mas você só pode abrir uma. Atrás de uma porta está tudo o que você sempre quis: riqueza, sucesso, poder, fama, até mesmo o amor da sua vida. Mas para você ganhar tudo isso, alguém tem que perder tudo. E essa pessoa que perderá será alguém inocente ou um criminoso. Você nunca saberá. Agora, atrás da outra porta está a paz completa e absoluta para literalmente milhões de pessoas. Todo o sofrimento e conflito do mundo acabariam no momento em que pisasse dentro da sala daquela porta. Mas você tem que fazer um sacrifício. Abrir essa porta matará alguém. Pode ser um assassino, pode ser um pai amoroso, mas você nunca saberá. Você arruinaria a vida de um estranho para que você pudesse prosperar? Ou você tiraria a vida de um estranho para que muitos pudessem prosperar? Não é a primeira vez que pergunto isso, e você pode estar se perguntando: o que os outros escolheram? Os números podem te chocar, ou talvez confirmar suas suspeitas, mas por favor, não os julgue, pois não há resposta certa ou errada. Qual porta você escolheria? Fazer você prosperar ou salvar o mundo? De qualquer forma, alguém tem que sofrer para que o outro ganhe. Qual você escolheria? Você ou esses milhões? Conseguiriam viver com o fato de que um inocente pode ter sofrido pela sua felicidade? Mas agora é a hora do segredo. Nessa sala tem na verdade 3 portas. A terceira era a porta pela qual você entra, que no caso também é a saída. Todas essas pessoas, assim como você agora, sabiam dessa informação. E sabe quantas escolheram a terceira porta? 0. A primavera na cidade em que nasci sempre foi linda. Uma cidade pequena com abundância de flores coloridas por onde você anda. Era um lugar tranquilo, pirotesco e amigável. Todos sorriam e acenavam uns para os outros e respeitavam a privacidade uns dos outros. As pessoas não trancavam as portas e dormiam com as janelas abertas. A sorveteria local estava sempre movimentada. Famílias e namorados faziam piqueniques no parque e alimentavam os patos perto do lago. Sim, abril foi uma época maravilhosa do ano nessa cidade. Isso até que a peste chegou. A peste veio depois que vários fazendeiros de cidades próximas resolveram na mesma época pulverizar as pragas de suas plantações. Até hoje, ninguém sabe quem culpar. Mas naquele ano, o inseticida usado não era autorizado e criou uma resistência devastadora nas pragas. Mais tarde, um aditivo desconhecido dentro do inseticida usado foi identificado. Ele fazia com que as pragas se multiplicassem descontroladamente. Nessa cidade, sempre teve uma boa quantidade de pernilongos, mas naquela primavera, devido a todas essas coincidências, a quantidade foi tão acima de todos os padrões que todos na cidade morreram de hemorragia durante a noite. Eu continuo vendo ele, meu irmãozinho. Claro, ele era irritante e tal, mas eu realmente o amava. Quando ele morreu, na terna idade de 8 anos, eu não conseguia controlar minhas emoções. Recorri à automutilação. Eu sempre consegui ouvir sua voz atrás da porta me dizendo para parar. Além disso, me tornei extremamente violento e ameaçador com meus amigos e familiares.
acabando por ser submetido a um psicólogo. Ninguém podia me ajudar. Sua voz estava em todo lugar, penetrando no meu crânio e destruindo o meu cérebro. Ei, mano, pare, mano. Vamos brincar, mano. Eu agarrei minha cabeça, implorando para ele parar. Continuei dizendo a mim mesmo que ele estava morto e que eu estava apenas imaginando sua voz, mas nunca me convenci disso completamente. De vez em quando, eu entrava em seu quarto, lembrando de grandes memórias e revivendo-as na minha cabeça. Às vezes, eu deitava na cama dele e ficava ali, pensando que ele não merecia morrer. Que criança morre aos 8 anos? Ele me abraçava com suas mãos frias e eu retribuía o abraço, permitindo que minhas lágrimas fluíssem livremente, encharcando o travesseiro. Ontem, não fui em sua cama, mas o cumprimentei com um sorriso no rosto. Mano, por que você está sorrindo desse jeito? Ele me perguntou. Estava curioso, mas seu interesse não conseguia esconder o elemento de medo expresso em sua voz e olhos. Não me incomodei. Fui rápido e cortei sua garganta. Ele não entrou em pânico ou protestou e eu não chorei. A única coisa que me chocou foi o fato dele sangrar como uma pessoa viva. Durante meus dias como psiquiatra, conheci muitas pessoas estranhas com problemas obscuros, mas nenhuma delas se destaca na minha mente, tanto quanto David, de 7 anos. David foi trazido à minha clínica depois que pegou uma tesoura e tentou se cortar no meio da aula. No começo, acreditei que era algum tipo de explosão emocional causada por algum tipo de abuso doméstico, mas depois que ele fez mais algumas tentativas como essa, levantei a possibilidade de que ele estava sofrendo de um caso de transtorno dissociativo de identidade. Para chegar à raiz do problema dele, decidi que eu mesmo teria que ver sua personalidade mudar, tipo, na minha frente. Com o consentimento de seus pais, o deixei em uma cama dentro do meu consultório e comecei a tentar provocá-lo. Isso era ético? Não. Mas funcionou? Sim, lindamente. Depois de testar alguns gatilhos possíveis, finalmente obtive uma resposta dele. Seu corpo se debateu furiosamente e ele gritou como uma alma escapando do inferno. Quando ele se acalmou, começou a sorrir como um louco. Levemente preocupado, continuei com o teste. Se você responder a essa pergunta, eu vou deixar você ir. Você entendeu? Falei. Ele concordou com a cabeça. Ótimo. Qual o seu nome? Ele riu baixinho e disse: Carlos. Quando a sessão terminou, levei os pais de David em minha clínica para perguntar, sem nenhum contexto, se o nome Carlos significava alguma coisa para eles. Não, esse nome não é comum para ele, mas eu estava planejando chamar seu irmão de Carlos antes. Ela disse e parou, pensando no que acabou de falar. Você teve um aborto? Eu adivinhei. Não exatamente, ela respondeu. Gêmeo parasita. David absorveu Carlos no útero. De mãos dadas, entramos juntos na tenda da vidente. Nós vamos a essa feira todo ano desde 2009 e minha esposa nunca tinha me deixado entrar. A tenda da velha era de um roxo profundo e estava completamente vazio, exceto por uma única mesa e uma cadeira para a vidente se sentar. Como falei, era uma velha, usava roupas esfarrapadas e tinha muitos anéis nos dedos. Combina muito bem com o clichê da primeira frase que ela nos disse. De quem devo ler a palma da mão? Dele. Minha namorada me empurrou em direção à mesa. Eu relutantemente estendi o braço e abri a mão. A velha médium pega e começa a esfregar 2 dedos sobre as dobras. Minha namorada vira a cabeça para mim e revira os olhos. Foi preciso implorar muito para que ela viesse comigo. A mão da médium começa a tremer lentamente à medida que alcança o centro da palma da minha mão.
Sua testa se contrai e seus lábios se curvam. Então, suas sobrancelhas levantam e sua boca se abre em um grito silencioso. Ela respira fundo e se levanta, deixando a cadeira cair. Os dedos dela não saem da palma da minha mão. Assassinato! Ela grita. Os olhos dela se abrem de terror e ela solta minha mão. O pior que eu já vi! Assassinato! Ela grita novamente, irritando meus ouvidos. Minha namorada, completamente nervosa, sai furiosa da barraca. Ela nem olha para mim. Por que você falou isso? Eu repreendo a vidente, que ainda estava recuperando o fôlego. Você poderia dizer qualquer coisa, ninguém pode realmente prever o futuro, agora ela tá brava comigo. A vidente olha para mim, encolhe-se e olha fixamente para fora da tenda, para minha namorada que ainda está se afastando. Meu querido, ela sussurra com a voz trêmula. Eu não vejo o futuro, eu vejo o passado. Foi um arrombamento relativamente pequeno, nada que eu não pudesse facilmente comprar de novo. Uma câmera, uma capa de chuva e um notebook. Na verdade, o seguro cobriria tudo. Dizem que a coisa mais difícil de substituir é a sensação de segurança que se pode sentir dentro de sua própria casa. Aquela fortaleza de solidão e segurança foi violada, abrindo os portões para nossos medos e dúvidas a cada noite que se segue. Fiquei com medo por mim, pela minha esposa e pelo meu filho. O que mais me incomodou, no entanto, foram as marcas na janela. A polícia tirou fotos e fez cópias delas. Eram as impressões das mãos e do rosto de quem estava espiando dentro da minha casa, verificando o que havia para roubar. Um resquício fantasmagórico de algo que eu gostaria de esquecer. Disseram-me que eu poderia limpar aquilo assim que a polícia terminasse. Mal podia esperar para tirar da minha vista e da minha mente. Molhei o pano na torneira e esfreguei com força. Uma janela limpa me ajudaria a relaxar. Minha esposa segurou meu filho nos braços enquanto se despedia dos policiais. Com um pano seco, lustrei até ver meu reflexo sorridente. Paz, finalmente. Abaixei-me para recolher os trapos do chão. Olhei novamente para a janela. As marcas das mãos e do rosto pareciam ter retornado. Devo ter esquecido de limpar aquela parte. Molhei o pano rapidamente e comecei a esfregar de novo. Mas assim que saiu, rapidamente voltou. Aquilo me atingiu. Comecei a sentir minha cabeça quente, meus joelhos dobraram e meu estômago se contorceu. As marcas reapareceram e ouvi um estrondo dentro de casa. Lepidopterofobia. Esse é um termo genérico para o medo de insetos alados, como borboletas e mariposas. Mas um termo mais específico para mim, embora menos conhecido, é maripofobia. O medo de mariposas. Sempre que uma dessas coisas consegue se infiltrar na minha casa, eu basicamente me transformo em um bebê chorão. Começo a suar por todo o corpo, hiperventilo, tenho ataques de pânico, é ruim. Quanto à causa disso, geralmente se pensa que esses tipos de fobias são uma mistura de química cerebral, genética e experiências traumáticas da infância. Depois de falar com um terapeuta, basicamente rastreamos isso de volta a uma parte específica da minha infância. Eu e minha família moramos sempre em um pequeno subúrbio, um lugar bem normal, mas morávamos na mesma rua de um velho que colecionava todo tipo de mariposa e borboleta. Ele tinha centenas delas, todas presas em caixas de vidro. Ele era meio recluso, então ninguém sabia seu nome, mas as crianças da vizinhança costumavam chamá-lo de o Homem-Mariposa. O que eu acho que era o que alimentava meus pesadelos. Todas as noites, por cerca de um ano, quando criança, eu tinha o mesmo pesadelo recorrente, no qual eu acordava no meu quarto e encontrava o velho homem do lado de fora da minha janela. Não ele inteiro, apenas sua cabeça,
presa a um enorme corpo de mariposa do tamanho de um homem, o que lhe permitia voar até minha janela e me encarar, com seu rosto morto e sem emoção, em cima dessa mariposa gigante e maníaca, piscando descontroladamente contra a janela. Depois de um tempo, o velho homem morreu e os pesadelos desapareceram, deixando-me com nada além dessa fobia para levar para a vida adulta. Mas meus sintomas pioraram recentemente, desde que voltei para aquela casa com minha esposa e minha filha. Meus pais faleceram há vários meses e nos deixaram minha casa de infância. E bem, certamente era melhor do que nosso antigo apartamento-estúdio na cidade. Mas eu tinha esquecido quantas mariposas mais haviam lá fora. Eu tinha piorado mais do que nunca nos primeiros dias que ficamos lá. Só piorou mais e mais, até que uma noite eu tive o sonho de novo. O pesadelo que eu não tinha há décadas. Ele parecia exatamente o mesmo. Era uma réplica exata dos sonhos que eu tinha quando criança. Nem preciso dizer que fiquei bem assustado na manhã seguinte. Mas minha esposa me garantiu que era só porque eu tinha voltado para casa de repente e que provavelmente isso passaria. Então as coisas voltaram ao normal. Por um tempo. Até que, depois de uma breve discussão com minha esposa e uma tentativa de empacotar tudo, exigi que saíssemos de casa imediatamente. Foi na manhã em que minha filha acordou, desceu as escadas e começou a reclamar do grande homem borboleta tentando passar pela janela do quarto dela. Até a próxima. Obrigado.